Evangelho segundo escreveu Marcos. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 9. Aleluia. Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos 9, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Vai nos dizer assim a palavra de Deus. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E a um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhe, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Mantenha a tua Bíblia aberta, fecha teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite queremos ouvir a voz do teu Espírito. Fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações. Desde já eu te peço, Senhor, que nada roube a nossa atenção nesse culto. Que toda inspiração venha do trono da tua glória, Senhor. Que as palavras serem mencionadas pelos meus lábios parta do teu coração. Que eu seja apenas um canal, Senhor, um instrumento a ser usado por ti, para alimentar a tua igreja e a mim mesmo também, Senhor. Alimenta a nossa alma, Senhor. Alimenta o nosso ser. Que saiamos daqui, meu Pai, nessa noite edificados, transbordantes, Senhor, de fé, de ousadia, do poder de Deus. Que nessa noite o inferno recue, Senhor, e que os demônios, Senhor, nessa noite sejam envergonhados, e o teu nome venha a ser glorificado, Pai. Que toda cadeia espiritual nessa noite, Pai, seja quebrada pelo poder do teu nome. Toda hoste espiritual seja neutralizado as suas ações nesse lugar, e que o Senhor, Pai,
Encha-nos da tua presença e do conhecimento da tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Tema da mensagem: o perigo da incredulidade. O perigo da incredulidade, ou podemos citar até os perigos, porque não são apenas um. São muitos os perigos que enfrentamos ou adquirimos quando demonstramos esse negócio chamado incredulidade. Pastor, e o que é incredulidade? Incredulidade é a ausência de fé. Quem tem fé aqui, levanta a mão. Mesmo que tenha pouco, né? Porque tem gente assim, pastor, eu tenho fé, mas é tão pouca. Eu quero dizer que mesmo essa pouca fé pode agir, né? E fazer com que a mão de Deus, ela haja ao teu favor, amém? Mas é necessário termos fé. Então, incredulidade é a ausência de fé. Incredulidade, ela nada mais, nada menos do que nós podemos dizer que é uma falta de crença. Quando alguém deixa de crer em algo, deixa de acreditar, ou seja, quando às vezes a incredulidade torna uma pessoa, ou faz com que uma pessoa seja muitas vezes ateu. Ele não crê em crença nenhuma, em religião nenhuma, em Deus ou em nada. Mas também existe a incredulidade no meio do povo que crê em Deus. Amém? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E o primeiro ponto que nós devemos ressaltar como incredulidade é a ausência de fé. E em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, diz que aqueles que se aproximam de Deus, primeiro é necessário que creia que Deus existe. Quem crê que Deus existe aqui? Ele existe. Creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você sabe o que é galardoador, irmão? Deus é presenteador daqueles que buscam a Ele. Se você veio aqui buscar o Senhor, saiba de uma coisa, que você não vai sair daqui com as mãos desabanando. Você vai sair com a tua bênção, vai sair com a tua graça, vai sair com o teu livramento, vai sair com algo da parte do Senhor, como alimento espiritual. Então, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque os que se aproximam dele, primeiro é necessário que creia que ele existe. Já é o começo de não ser incrédulo. Acreditar na existência de Deus. E segundo, que Deus é galardoador, que Deus é capaz, por causa da nossa perseverança, da nossa oração, da nossa intercessão, da nossa busca, recebermos algo das mãos do Senhor. O texto que eu trago aqui nessa noite é um texto muito conhecido, vocês já devem ter ouvido inúmeras ministrações em cima desse texto. Jesus estava orando no Monte da Transfiguração, chamou à parte 3 discípulos, Tiago, Pedro e João, e foi ao monte orar. E quando Jesus está orando, aparece ali a todos aqueles que estavam com Jesus, os 3 discípulos, os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, Elias e Moisés. E Pedro estava tão atemorizado com aquela visão que ele diz para o Senhor. A Bíblia diz que a visão foi tão grande ao ponto deles verem as vestes de Jesus resplandecer. E uma nuvem ocultou. E eles disseram para o Senhor, Pedro disse para o Senhor, tão atemorizado estava: Mestre, quer que façamos 3 tendas? Uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias? Pedro estava sem entender o que era aquela visão e o que estava acontecendo naquele monte muito alto. Provavelmente aqui seria o Monte Tabor. E quando Jesus está lá com eles, e quando aparece Elias e Moisés, é porque ali estava representando Elias, os profetas, Moisés, a lei.
E a Bíblia diz que, o Evangelho diz que a lei e os profetas duraram até João, aí veio o reino de Deus. Então, ali Jesus, junto com eles dois, é a concretização, o complemento da lei e os profetas. Estava se cumprindo ali todas as leis e os profetas em Cristo. Ele era o enviado de Deus. E quando Jesus está descendo daquele monte com os seus discípulos, ao pé do monte está tendo uma confusão. Uma grande multidão estava em conflito com os seus discípulos. E havia dissensões, havia peleja no pé daquele monte. E quando Jesus se aproxima daquela disputa, pergunta a algum dos escribas que ali estavam: o que é que está acontecendo aí? Por que vocês estão disputando com os meus discípulos? E saiu um do meio da multidão dizendo: mestre, é que eu trouxe o meu filho para que teus discípulos expulsassem um demônio que está na vida dele. E aquele homem vai contar para Jesus qual era o problema do seu filho. E ele diz para Jesus que aquele filho dele tinha um espírito mudo. E há momentos que aquele espírito tomava a vida do seu filho. E vale ressaltar aqui que era desde a infância. Jogava ele no fogo, jogava na água, espumava, quebrantava, jogava meio morto no chão. Era uma vida de sofrimento. Ele já era um jovem. A infância dele tinha sido uma infância de possessão maligna. E ninguém podia resolver o problema. Quando ouviram falar que os discípulos de Jesus estavam ali próximo ao monte, aquele homem desesperado leva o seu filho, apresenta aos discípulos de Jesus, e não puderam expulsar aquele espírito imundo. Não puderam expulsar aquele demônio. Quando Jesus chega e diz: você crê? Você pode crer? Ele diz: se tu pode crer, tudo é possível. Jesus diz para ele: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Porque ele estava contando o que o seu filho havia passado, o que acontecia, o que o demônio fazia com a vida do seu filho, estava destruindo. O diabo veio para isso, para matar, roubar, destruir. E aquele jovem estava no propósito do diabo. Mas ele não contava que Jesus de Nazaré chegou no culto, que Jesus compareceu no ambiente para dar livramento de morte àquele jovem. Aleluia. Saiba de uma coisa: a ação do diabo na vida de qualquer pessoa só dura até o dia que essa pessoa tiver um encontro verdadeiro com Deus. Quando Jesus diz assim: tu crê? Tu podes crer? Tudo é possível que crê. E o pai clamava em lágrimas, dizendo: eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Ou seja, ele tinha uma incredulidade. Agora vamos aqui não julgar somente o pai desse jovem. Imagina uma infância todinha de sofrimento. Nada resolvia o problema daquele jovem. Médico nenhum, pessoa nenhuma tinha resolvido o problema daquele jovem. E anos e anos de luta e de sofrimento muitas vezes geram uma incredulidade no coração quando o problema não é resolvido. Você sabe por que gera? Porque o problema só vai até onde Jesus ainda não chegou. Porque onde Jesus chega, quando o problema se depara com Jesus de Nazaré, o problema é resolvido. Pessoas que estão aqui talvez sofreram a vida inteira com problemas, com dificuldade, e ainda sofrem. Só que a diferença hoje é que nós temos Jesus. E Jesus, Ele anda conosco, Ele está conosco para nos ajudar. Quando Jesus desce e o pai daquele menino diz: olha, os teus discípulos não puderam expulsar o espírito mudo.
A resposta de Jesus é esta: ó geração incrédula e perversa, até quando sofrereis? Até quando eu estarei convosco? Agora eu venho defender um pouco o lado dos discípulos de Jesus, não defendendo na totalidade, mas defendendo em parte. O problema dos discípulos é que eles só criam que os milagres aconteciam quando eles estavam perto de Jesus. Jesus estava lá no monte orando. Eles estavam naquele momento sem Jesus. E há momentos, deixa eu ressaltar aqui uma coisa, há momentos na nossa vida que nós achamos que Jesus não está conosco. Há momentos em nossa vida que estamos orando, intercedemos por um propósito, e parece que está demorando, parece que está custando, e às vezes chegamos a indagar: será que Deus está comigo? Mesmo que você, em alguns momentos da tua vida, das tuas lutas, sinta um pouco a ausência da presença de Deus, não significa que Ele se apartou da tua vida. Não significa que Deus ele desistiu e que Deus não te observa. Jesus é advogado, Jesus é intercessor. Amém? Jesus ele está conosco todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus pergunta àquele homem: há quanto tempo esse jovem está dessa maneira? Ele diz: desde a infância, Senhor. E ele vai dizer o que acontecia. Muitas vezes o demônio lançava no fogo, lançava na água, tentava destruir a vida daquele jovem. Jesus diz assim: tu pode crer, rapaz. Ele pede compaixão a Jesus. Jesus diz: tu pode crer, tudo é possível ao que crer. Irmão, Jesus está dizendo: tudo é possível ao que crer. E a presença de crença é a ausência de incredulidade. Quando você crê no propósito, irmão, eu estou falando de crer de boca, porque tem gente assim: eu creio, irmão, eu creio, Deus, eu creio, mas de boca. É necessário, a fé ela é gerada dentro de nós, com a certeza e a convicção, que mesmo aquilo que pareça impossível, vai tornar-se possível. É as circunstâncias da vida dizendo não, os propósitos, as coisas acontecem na contramão, e Deus está dizendo: meu filho, não se preocupe, eu estou com você. Aparentemente as coisas estão dando errado, mas eu estou no controle, eu não saí do controle. Só basta a gente crer. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê. É o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza das que se não vê. Amém? Quantos creem no milagre de Deus? Pode ainda não ter acontecido, mas na tua fé gera, no teu consciente, na tua alma, no teu ser, gera o milagre. Nós somos os responsáveis por crer e gerar o milagre na nossa vida. Se eu fosse contar os testemunhos de coisas que aparentemente parecia impossível na minha vida, que Deus realizou, são inúmeras coisas. Há pouco tempo aconteceu uma coisa que era impossível para nós, para Deus não. Eu entrei numa campanha exatamente nesse versículo. Quem lembra dessa campanha? Se crê, tudo é possível que crê. Uma campanha de oração, 7 semanas, 7 sexta-feira. Nós não tínhamos nada, dinheiro nenhum para comprar o terreno da igreja. Sempre no vermelho, dando só para pagar as contas. Agora imagina comprar um terreno de 60 mil reais. Mas eu entrei na primeira campanha, eu disse: Deus, o propósito, não falei para a igreja, não falei para ninguém, Senhor, o propósito que eu entro, e eu acredito que durante as 7 semanas, Senhor, nós teremos o terreno da igreja. Só que a fé, ela é acompanhada da ação, porque uma fé sem ação é morta. Eu disse para a igreja: pessoal, vamos levantar uma oferta de 5 mil. O que é 5 mil para 60? Era a forma que Deus queria de nós, para nós começarmos a ter ação, para que o milagre viesse a ser realizado. Porque não é só eu creio, Senhor, que eu vou arrumar um trabalho, mas não vai atrás não para ver se tu arranja.
Coloca currículo, vai atrás, ora, pesquisa. As coisas é assim, irmão. Toda ação gera uma reação. É isso que Deus quer de nós. Não uma fé morta que diz que crê, mas não vai. Entramos no propósito, 7 semanas. Começamos a arrecadar o dinheiro com muita dificuldade. E às vezes parece que tem uns irmãos que ficam no meio do caminho, entra no propósito, desiste no meio do caminho. Mas Deus levanta aqueles que vai até o final no propósito. Quando chegou antes da última semana, uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu tenho um terreno para doar para a igreja. Fui olhar o terreno e disse: irmã, aqui não dá para a gente construir porque é muito longe, mas se você aceitar eu vender, para comprar em um local mais, que seja perto para todo mundo, pastor, o terreno é seu, é da igreja, é do Senhor, porque, e olha que a família não estava querendo dividir as terras, resolveu exatamente dividir, exatamente quando nós levantamos o propósito. Estava tudo parado lá, as famílias não tinham intenção nenhuma de dividir a herança, nada. E de repente Deus colocou no coração daquela família, dividir o terreno, e ela doou um terreno para a igreja. E aí estávamos com um terreno em proposta. Vocês sabem dessa história, eu só estou contando porque foi em cima desse versículo. Estavam querendo comprar um terreno, eu ofereci moto, disse assim, eu dou tanto, sem ter R$1 no bolso. Eu disse, eu dou tanto, dou minha moto, dou tudo, para deitar no terreno, mas o homem não aceitou. Quando começamos a negociar com o terreno, eu passei em frente ao terreno que eu queria, porque assim, fé é assim. Quando eu passei, eu e minha esposa, irmão Rafael, disse assim: Jesus, eu não quero aquilo, eu quero isso, porque foi isso aqui que o Senhor me mostrou em sonho. Aí Deus me deu uma ideia, disse assim: vai ao dono do terreno e tenta trocar o terreno e oferece a volta. E não é que deu certo. Na última semana fechamos, compramos o terreno e já estamos quase terminando de pagar. Só falta 5 mil para 60 mil para quem não tinha nada, irmão. É Deus, irmão. É Deus. Deus, Ele realiza o desejo do nosso coração quando está em consentimento com a vontade dEle. Aí Deus me deu o projeto da igreja. Alguém já chegou para mim e disse assim: tu é louco, vai fazer uma igreja desse tamanho? Eu digo assim: lógico. E eu tenho certeza que nós vai ficar pequeno, temos que abrir e subir. Irmãos, a fé é isso. Porque tem gente que quer o milagre de Deus. Senhor, eu estou andando de pé, me dá um carrinho, Senhor. Me dá aí eu conheço pouco carro. Me dá aí um Chevette 88, Senhor. Só para... Aí começa a quebrar, ter prejuízo, deixar a família passar fome para ajeitar o Chevette. Pede uma coisa que presta a Deus, rapaz. Deus tem sempre para dar o melhor. Quando eu vou comprar coisa para a igreja, vocês podem observar, quando eu compro, sempre gosto de comprar coisa nova. Não gosto de comprar nada usado para a igreja. Basta ter uma caixa ré aqui para vender, rapaz, já dá para outro. Eu não compro nada velho para mim. Deus merece o melhor. Deus merece o melhor de nós. Aleluia. Então fé é isso. Aquele homem clamou a Jesus, e Jesus disse: tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aquele homem em lágrimas diz: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. E nós conhecemos a história. Jesus ordena aquele espírito mudo e surdo que saísse da vida daquele jovem, e ele começa a agitar aquele jovem no meio da multidão, e ele cai espumando e rolando no chão. E quando Jesus ordena: saia dele e não volte mais, aquele jovem fica como morto. A multidão que contendia com os discípulos pensava que aquele jovem estava morto. Jesus toma pela mão, levanta o jovem, e os discípulos observavam. Quando Jesus ele sai com os seus discípulos, e quando Jesus chega em casa, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, por que nós não podemos expulsar? Aí Jesus dá a resposta para eles: há castas, há castas de demônios que só se expulsa pelo jejum e oração.
Você sabe, muitas vezes nós queremos que Deus dê vitória, mas não queremos pagar o preço. Tem crente que diz assim: eu vou jejuar para quê? Eu vou orar para quê? Mas tu quer o milagre de Deus, não quer? Não quer a vitória de Deus? Faça a sua parte, se esforce. Então o primeiro ponto que nós devemos ressaltar para não cairmos no perigo da incredulidade é se aproximar de Deus com fé, com a certeza, a confiança que nós receberemos da mão do Senhor. Aleluia. A incredulidade, ela é mais, segundo ponto, ela é mais perigosa para quem se recusa a aceitar a verdade. Você já falou de algo de Deus para alguém e disse assim: eu creio lá nisso, rapaz? Não é verdade? Não tem pessoas assim? Certa vez eu estava pregando para um homem no trabalho, ele ria, ele assim zombava da minha cara e dizia assim: que conversa é essa, rapaz? Esse negócio de Bíblia não existe não. Esse negócio de Israel, que Deus de Israel que mata, que Deus é esse que mata não sei quantos. Essas histórias aí, tudo é mentira. Que quem já se viu um peixe engolir um homem, ainda passar 3 dias no ventre. Esse negócio de sol parar, esse negócio de mar vermelho abrir, que você viu água se abrir no meio, rio, mar se abrir no meio para as pessoas passarem a seco. Eu disse: meu filho, que você creia que não creia, isso aconteceu e é bíblico. Aconteceu, está na palavra de Deus. Quem acredita em Jesus aqui, levanta a mão. Jesus recitou o acontecimento de Jonas, disse assim: assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem no seio da terra. É verdade. Jonas passou 3 dias lá, e depois o peixe cuspiu ele vivo lá na terra, para cumprir o chamado e a missão que Deus designou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A ausência é muito perigoso. A incredulidade é mais perigosa para quem rejeita aceitar a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero abrir aqui junto com vocês, como é culto de ensinamento, Romanos capítulo 1. Vamos ver aqui um exemplo de quem rejeita a verdade de Deus. Conhece a verdade, mas rejeita. Isso é um perigo, irmão. A incredulidade é um perigo para esse tipo de pessoas. Romanos capítulo 1 é um texto muito conhecido. Romanos fica depois de Atos dos Apóstolos. É logo o capítulo 1. Aleluia, louvado seja Deus. Vou correr aqui, senão não vai dar tempo de terminar os tópicos todos. Romanos capítulo de número 1, versículo 21. Paulo está falando aqui da depravação dos gentios. Paulo está dizendo assim, ó: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seu discurso, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornam-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. O que esse texto quer dizer, pastor? É que Paulo estava dizendo aos romanos que mesmo ele tendo conhecimento de Deus, ouviram falar de Deus, tiveram conhecimento da sua palavra, da obra que Deus fez, não glorificaram ao Criador como Deus. Antes, nos seus discursos se desvaneceram o seu coração, se tornaram insensatos, dizendo serem sábios, se tornaram loucos, porque aquele que diz que não acredita em Deus é um louco. Não é a verdadeira sabedoria. E por conta disso eles mudaram a glória de Deus incorruptível na imagem do homem corruptível. Você sabe o que é que os romanos faziam? Começaram a fazer imagens
de escultura e dizer: esses são nossos deuses. Não só os romanos, como muita gente começaram a adorar todo tipo de aves, quadrúpedes, répteis. Existem pessoas hoje que adoram as serpentes. O rei Ezequias teve que quebrar a serpente que Deus mandou Moisés fazer lá no deserto, porque os israelitas começaram a adorar a serpente de metal, e Ezequias chegou lá e quebrou a serpente. Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível. Então essas pessoas ouvem falar de Deus, mas o negam, não aceitam a Deus. As pessoas têm conhecimento de Deus, mas precisa de um pedaço de gesso, um pedaço de madeira para tentar se aproximar de Deus. Isso não existe, irmão. Jesus disse que Deus é Espírito, e que os verdadeiros adoradores têm que adorar a Deus em espírito e em verdade. E o Pai está procurando estes adoradores. É uma mensagem dura, mas é real. Precisamos confrontar com a palavra de Deus. Senão, os incrédulos e os idólatras continuarão sendo idólatras, achando que aquela adoração é verdadeira. Pode. Não, vou interceder para santo fulano de tal, para interceder para santa fulano de tal, para depois interceder para Jesus falar com Deus. Não, Jesus diz assim: quando orares, tudo que pedis no meu nome, o Pai o concederá. Tudo que nós pedimos no nome de Jesus, Deus o fará. Jesus é o intercessor entre Deus e o homem. Jesus. Quantos podem dizer um amém? Terceiro ponto: a incredulidade interfere em nossa vida espiritual. Você sabia disso? Você pode ser a pessoa mais espiritual, mas há momentos que Deus fala conosco e nós: rapaz, será que foi Deus? Não estou dizendo aqui que você deve acreditar em tudo. A Bíblia diz que quando um profeta profetiza, os outros julguem a profecia. Não é acreditar em tudo também, não. Amém? Não é acreditar em tudo que se dizem por aí. Mas quando é Deus, quando a gente conhece a voz de Deus, irmão. Amém? A gente conhece. Aleluia. E a incredulidade, ela interfere na nossa vida espiritual, e eu tenho aqui como exemplo Lucas capítulo 1, versículo 20. Havia um homem, um sacerdote chamado Zacarias. Quem já ouviu falar nesse homem? Zacarias, marido de Isabel, era sacerdote e já estavam avançado em idade. Isabel era estéril, não gerava filhos. E Zacarias, o velho Zacarias, vai entrando no templo para acender incenso. Quem já ouviu essa história? Lucas capítulo 1, versículo 20. Quando ele chega perto do incensário, o anjo do Senhor aparece a Zacarias e disse: Zacarias vai ser pai. Isabel vai conceber. Vai nascer um profeta. E ele virá com o espírito de Elias. A Bíblia vai dizer que Zacarias duvidou da palavra, porque olhou para Isabel, uma velhinha, ele um velhinho. Coitado, meu Deus. O que é que dois velhos fazem, né? Tem muito velho que está dando novo. Mas estava lá, ele olhou para o corpo dele e disse assim: rapaz, como? Esqueceu da história de Abraão. Quem estava falando com ele era o anjo do Senhor. E o anjo disse para Zacarias: Zacarias, por que não acreditastes nas palavras que eu te disse? Tu ficarás mudo até o menino nascer. Quando Zacarias sai do templo, de dentro do templo, do santuário,
Zacarias só fazia sinais com as mãos e escrevia. Ninguém entendia nada. Zacarias só falou quando foram dar o nome a João, que toda a família se reuniu para dar o nome a João. Ele se levantou, o nome do menino, todo mundo dizia assim: vai ser fulano, vai ser cicrano. Não, vamos aqui, vamos dar o nome do nosso avô e tal. Aquele negócio que a família quer escolher o nome do filho, né? Vamos colocar Teobaldo, eu imagino, né? Demóstenes. Aí Zacarias disse: não, o nome do menino é João Batista. Falou. Cumpriu-se a palavra do Senhor. A incredulidade, ela interfere na nossa vida espiritual. Muitas vezes deixamos de receber algo de Deus pela incredulidade. Amém? Quarto ponto. A incredulidade sempre mostra o lado das impossibilidades. Amém? É Deus falando: meu filho, você vai chegar e dizer assim: como será? Tem um grupo de crente do será, meu irmão, que é sério. Será, pastor? Né? E, quando a gente coloca os será, as dúvidas, estamos deixando de acreditar na palavra do Senhor. E existe um texto de Números, capítulo 13, lá em Números capítulo 13, que por causa da incredulidade daquelas pessoas, e você vai ver isso do versículo 27 ao 33, quando Moisés separa 12 espias para espiar a terra de Canaã, quando eles retornam para dar a notícia ao arraial, depois de 40 dias, ele diz assim: Moisés, realmente a terra é boa, mana leite e mel, aqui está os frutos da terra, terra boa. Só que tem um problema. A terra que nós vimos devora os seus moradores. Vimos lá os anaquins, os descendentes dos gigantes, os gigantes da terra, homens valentes. Eles eram aos nossos olhos como gafanhoto, e nós éramos aos olhos dele também como gafanhoto. Dá para nós não. Se a gente for para lá, Moisés, a gente morre. Mas Deus não disse que daria aquela terra. Deus falou para a nação de Israel: eu vou colocar vocês em uma terra que mana leite e mel. No dia que eles viram a terra, ele diz: não é para nós não, porque o povo que está lá é mais poderoso do que nós. Vocês já pararam diante de situações assim? De muitas vezes você está junto com uma pessoa que sabe mais do que você, é mais intelectual, tem mais desenvoltura, e Deus diz assim: não, mas eu quero colocar você no lugar dele. Deus honra, irmão. Quando a gente toma posse, Deus honra. Amém? Deus disse que iria dar a terra prometida para eles. Quando eles chegaram, eles infamaram a terra. Ele disse: não, vamos levantar um capitão, vamos voltar para o Egito, porque se a gente for, a gente morre. Só Caleb e Josué disseram: não, subamos animosamente, porque Deus falou que nos daria, e nós vamos conquistar. Você sabe o que foi que eles quiseram? Quiseram matar os homens de Deus. Tem gente que quer matar a tua fé, porque você é uma pessoa usada por Deus, ou usada na presença de Deus, e alguém está dizendo: não, vamos matar, porque não é Deus que está falando na boca dele, não é Deus que está falando na boca dela. Existem os matadores de fé, os incrédulos. Amém? Então, a incredulidade sempre mostra o lado das impossibilidades. Era impossível, né? Isabel se tornar mãe, Sara também. Na ciência é impossível o sol parar, é impossível. O mar se abrir, é impossível. O incrédulo não acredita nessas coisas, mas Deus faz. Amém? Então não duvide daquilo que Deus ele tem para você. Quinto ponto: a incredulidade sempre gera dúvidas, e quem duvida não recebe. Amém? Quem duvida não recebe. Há um texto de Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8,
que Tiago está falando de sabedoria, né? Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá deliberadamente, mas peça sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, vai e volta, não tem consistência. E não pense, Tiago diz assim, e não pense tal homem que receberá algo de Deus duvidando. Tira as dúvidas do teu coração, não deixa as dúvidas matar a tua fé, as circunstâncias adversas dizer que o teu Deus é incapaz de realizar um milagre na tua vida. Você sabia que eu achava incapaz, quando eu não conhecia Jesus, eu morria de medo de falar em público. Vocês sabem aqueles alunos que quando a professora, na nossa época era assim, as professoras pegavam aquela, quem é do tempo aqui da cartilha da Ana e o Zé? Não sou velho não, viu? Quem é do tempo? Levanta a mão, rapaz, tem vergonha não. E só nós 3, 4, lá atrás, eu sei que tem mais gente, porque estão se escondendo, para dizer que não é velho. Mas na época que a professora tinha que fazer as leituras em classe, eu sentava lá atrás porque eu tinha medo de falar em público, eu pegava, a mão ficava assim, ó. E a voz ficava embargando, não saía porque eu tinha vergonha. Eu olhando para minha ótica, na minha ótica humana, eu era incapaz de falar em público. Eu tinha vergonha de falar para muitas pessoas. E onde Deus me colocou? Aquilo que a gente às vezes não pensa que é capaz, Deus diz assim, eu vou mostrar que quando eu estou na vida do homem, eu torno capaz, possível, aquilo que é impossível. O que está sendo impossível na tua vida, se você crê, Deus fará possível, gera um milagre na tua vida. Quantos podem adorar o Senhor com as palmas? Aplauda o Senhor. Aleluia. Deus é capaz de gerar o milagre. Sexto ponto, o incrédulo sempre questiona sobre o poder de Deus. Sempre questiona. Não é verdade? O incrédulo é assim. E como texto base eu vou usar João capítulo 20, versículo 24 ao 27. O que aconteceu aqui? Jesus apareceu para os 10. Pastor, só para os 10? Porque Tomé não estava na hora. Quando Tomé chega, os discípulos, apóstolos, dizem assim, o Senhor apareceu para nós. Por que os 10, pastor? Judas já havia morrido, então Tomé não estava, então foi 10. Quando Tomé chega, aí tem os 11. Eles disseram, o Senhor apareceu para nós. Ele disse, como? Se eu não colocar, eu não acredito. Se eu não colocar os meus dedos no lugar dos cravos, a minha mão no lado do Senhor, não acredito que Ele ressuscitou. E o Senhor já havia falado inúmeras vezes que Ele ia morrer e ia ressuscitar. Amém? A incredulidade sempre, louvado seja o nome do Senhor, vai questionar sobre o poder de Deus. E quando eles estão os 11 lá no cenáculo, o Senhor aparece no meio dele e diz, a paz seja convosco. Tomé, olha quem está lá. Aí eu quero lançar uma palavra profética na tua vida, aquilo que você não está vendo com os olhos, amém? Aquilo que você não está vendo com os olhos, Deus já está gerando no mundo espiritual para acontecer. Aleluia. A paz seja convosco. Aí Tomé olha para ele e diz, Senhor meu, Deus meu. Diz assim, peraí Tomé, vem aqui. Aqueles momentos que Jesus nos chama para o particular, não é verdade? Quando a gente dá umas ratas com ele, Jesus, vem aqui que eu quero conversar baixinho com você. Tomé, põe as mãos aqui. Aí imagina a cena, meu irmão, aqueles buracos na mão. E Tomé tremendo talvez, colocando o dedo ali naqueles buracos. Nem precisava, ele estava vendo o Senhor. Aí eu imagino Tomé, Jesus diz assim, Tomé, agora põe a mão aqui ao lado. Agora imagina Tomé botar a mão onde o Senhor foi furado com a lança. Eu imagino que Jesus pega a mão dele assim, bota Tomé, tem medo não. Aí Tomé diz, Senhor meu, Deus meu. Aí você sabe qual é a resposta de Jesus? Tomé, não seja incrédulo Tomé, seja crente Tomé.
Deus está dizendo para pessoas que estão aqui, que estão descrendo no milagre de Deus, o Espírito Santo está dizendo: continua crendo, seja crente, não seja incrédulo. Por que tu está duvidando? O melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Aleluia. Deus fará ainda o melhor acontecer na tua vida, algo que você nem imagina. Deus já está gerando, já está trabalhando para acontecer. E você pode estar pensando: mas Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor, eu não consigo, eu sou limitado. Quem foi que disse que precisa disso? Só basta você crer. Só precisa você crer, Deus vai te colocar lá. Aleluia. Deus vai colocar o que está para baixo para cima. Deus vai começar a rodar, a girar a roda ao teu favor. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Sétimo ponto: os incrédulos têm uma mente cega por Satanás. Eles não conseguem enxergar nada. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Eles têm a mente cega. Eles não conseguem enxergar que há um Deus de amor e misericórdia. Satanás manipula a mente dos incrédulos. Eles não conseguem ver um palmo além da sua frente, quando é algo relacionado a Deus. Oitavo ponto: a incredulidade limita a ação de Deus. Você sabe por que Jesus não faz mais tantos milagres no culto? Que a maioria dos crentes acha que é só vir para o culto, às vezes nem sente a presença de Jesus e tem uma falta de percepção que Jesus está no culto. Agora, você já parou para pensar qual é o culto que Jesus comparece que não faz milagre? Qual foi o lugar que Jesus chegou e não fez milagre? Se nós viéssemos para o culto com outro propósito, os cultos eram mais fervorosos. Amém? Os cultos eram mais fervorosos. Víamos mais batismo com o Espírito Santo. Falar sobre batismo com o Espírito Santo assusta uma boa parte da igreja hoje. Que eu não vejo mais as pessoas, assim, não vou generalizar, mas uma boa parte dos cristãos não busca mais o batismo com o Espírito Santo. Eu, quando aceitei Jesus no mesmo dia, eu disse assim: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Foi fácil? Foi não. Não foi fácil. Ia para a vigília, ia para a oração, ia para o culto. Às vezes o irmão era batizado desse lado, o outro era desse lado, um falava em língua ali, outro profetizava. Eu digo assim: rapaz, eu não presto para ser crente não. Jesus não quer me batizar não. Que irmação é essa? Continuei buscando. Teve um culto, sabe aqueles cultos mesmo que Jesus disse assim: agora esse culto vou separar só para batizar crente? Eram os irmãozinhos se entortando lá no reteté, e falando em língua, e profetizando, crente sendo batizado com o Espírito Santo. Eu lá no meio: Jesus me dá, Jesus me dá, Jesus me dá. Quero sentir isso, Jesus. Quando eu percebi, toda a igreja estava sentada e eu em pé, sendo batizado pelo Espírito Santo, se tremendo igual vara verde. Cheguei em casa tão feliz. Era uma felicidade tão enorme que ela durou a noite toda. Irmãos, é maravilhoso isso. É maravilhoso. Pastor, qual é o segredo? Adorar, se santificar, buscar a Deus. Porque também o Espírito Santo não vai batizar todo um jeito não, irmão. O que você está comendo o dia todo? O que você está comendo? Internet? Instagram, Facebook, WhatsApp? Você vai ser batizado, mas não é por Jesus, não é por Genésio. Tem que haver uma preparação. Tem que haver uma sede. E aquele que vai a Jesus de maneira nenhuma, ele lançará fora. Irmão, batismo com o Espírito Santo não é salvação, é poder de Deus. Você, se não for batizado, você vai ser salvo do mesmo jeito. É só poder de Deus. Amém?
Porque ser cheio do Espírito Santo é uma coisa, batizado é outra. Aleluia. A incredulidade, ela limita a ação de Deus. Mateus 13:58, lá vai dizer que Jesus não fez mais maravilhas em Nazaré por causa da incredulidade dos da sua nação. Já parou para pensar? Jesus em Nazaré. Você sabe muitas vezes que as pessoas não acreditam em você porque te conhecem você todo dia, irmã Joana. Viu, irmão Rafael? O Rafael? Esse aí mesmo? Eu vejo ele todo dia, eu sei que é a mãe dele, você quer a família, você dele trabalha. Não, que conversa é essa? Quem? Já me chamaram de pastorzinho, eu estou pouco ligando para isso. Ele pastorzinho ali. Logo quando a gente abriu esse trabalho aqui, diz assim, aquele pastorzinho ali abriu uma igreja. Igreja não, porcica, chamaram a gente de porcica, de porcos. Disseram que era uma porcica. Eu digo, deixa Jesus, deixa eu ser o pastorzinho, deixa eu ser o menorzinho, não tem problema não. A obra é tua, Senhor, foi o Senhor que abriu. Agora já reconhece que isso aqui não é obra do pastor Roberto, não, é obra de Deus. É Deus que dá o crescimento, é Deus que multiplica, é Deus que faz a igreja crescer. Aleluia. E eu estou pouco preocupado. Para quem crê e deixa de crer em mim, não é para crer em mim, é para crer em Deus. Então, por que eu estou falando isso? Porque eles diziam, de onde é que vem essa sabedoria? Eles diziam com Jesus, os pessoal da Galileia ali de Nazaré. De onde é que vem essa sabedoria? Não é esse o filho de José e Maria, o carpinteiro? Não estão conosco os seus irmãos e as suas irmãs? Quem é esse homem aí para fazer isso? E a Bíblia diz que Jesus não fez mais milagres e maravilhas na sua nação por causa da incredulidade deles. Você sabe por que Jesus não faz mais maravilhas no culto? Por causa da nossa incredulidade. Pastor soa, chega em casa, espreme a blusa que dá para encher um balde de suor, dizendo, Jesus está aqui. Ei, irmão, Jesus vai fazer. E os crentes, o pensamento está lá fora, doido para chegar em casa. Rapaz, deixei minha bacia de pirão, estou doido que esse culto termine. Rapaz, posso perder não é mais Big Brother não, né? Não sei mais nem falar o nome. Agora é um tal de limite aí, né? Tenho que assistir o limite. Tenho que tomar com o culto. Ixi, o pastor está demorando hoje, meu Deus do... Ave Maria. Que pastor para estar pregando, Deus me livre. É por isso que Jesus não faz mais milagre. Tantos como ele fazia antes. Porque nós vemos para um culto e desapercebemos a presença de Jesus. Irmão, Jesus, ele anda aqui no meio dessa igreja. É ele que disse que anda no meio dos castiçais de ouro. Jesus está aqui. Ele está nessa igreja aqui. Eu imagino Jesus, o Espírito Santo, está tocando a vida de cada um, passando, olhando quais são teus problemas, sondando o teu coração, quais são as tuas enfermidades que ele quer curar. Mas às vezes a gente vem cheio de problema. O pastor chama a frente para orar, ou diz assim, eu vou orar, vamos orar, irmão. Quem crê, nem se levanta da cadeira. Volta para casa cheio de doença, cheio de cão. É porque tem gente que vem cheio de cão para a igreja e volta com mais cão ainda. Você sabe por quê que chega mais cheio de cão? Porque os cão que estavam na vida daqueles que tiveram fé, saiu. Aí entrou, aí os cão olharam para assim, rapaz, aquele ali está cheio de cão. Não é vocês não, estou só... Rapaz, eu vou entrar naquele ali, porque ele ali está cheio de cão, não quer se livrar dos cão. Vamos entrar lá, bora, pessoal. Bora, amiguinho, vamos lá, vamos. A gente precisa chegar no culto e dizer, Jesus, eu vim aqui para te adorar e eu tenho certeza que essa enfermidade que está na minha vida não vai permanecer, porque se tu está aqui, Senhor, o Senhor vai curar. Se Ele curar é Deus, se Ele não curar continua sendo Deus, não desiste, persevera. É isso que nós temos que aprender, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos pode dizer um amém? Nono, os que são incrédulos sempre perecerão. Hebreus 11, versículo 13 diz, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo ela em paz os espias. Você sabe o que foi que aconteceu? Por que os incrédulos sempre
perece. Quando os espias chegaram em Jericó, a prostituta, a dona lá do cabaré, a gente conhece aqui como cabaré, né? Prostíbulo. Chamar prostíbulo, dizer, o que é isso, pastor? Chamou cabaré, todo mundo conhece. Chegou lá os dois homens de Deus, sendo perseguidos para morrer. Ela disse assim: peraí que eu vou esconder, porque eu conheço o Deus desses homens. Foi o Deus desses homens aí que abriu o mar vermelho. Foi o Deus desses homens aí que abriu o Jordão. Peraí, vou esconder esses homens para não morrer. E por causa dessa ação de Raabe, a prostituta, quando Jericó foi ser invadido, todos morreram, meu filho. Só se salvou a família de Raabe. Deixa eu te dizer um segredo: Raabe se converteu, deixou de ser chefe de cabaré, agora se tornou uma santa mulher de Deus, acompanhou a nação de Israel e entrou na genealogia de Jesus. É a fraca que eu digo. Agora quem vai ler a genealogia de Jesus, aparece quem? Raabe, a meretriz, ex-meretriz. Aí eu digo assim: Jesus é especialista em pegar aquilo que não presta para transformar naquilo que é bom. Aleluia. Como Jesus é bom, né, irmão? 10º, o destino daqueles que são incrédulos é a morte eterna. E eu quero ler esse versículo, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, para encerrar. Apocalipse. Deus está aqui, amém? Aleluia. Apocalipse capítulo de número 21, versículo 8. Quando João vê o novo céu, a nova terra, João vai dizer quem é que não vai entrar lá. E os incrédulos estão em segundo lugar aqui na lista. Ele está dizendo assim: mas quanto aos tímidos. Deixa eu explicar esse negócio de timidez aqui, esses tímidos aqui, para depois você não achar que aquelas pessoas que, né? Tímidos são medrosos. E o medo, você sabia que o medo é uma ação da incredulidade? Me prove isso, pastor. Jesus está lá, andando no meio da tempestade sobre as águas. Pedro diz assim: é o Senhor mesmo? Se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor aí. Jesus diz assim: vem, Pedro. Aí Pedro começa. O único homem que andou sobre as águas depois de Jesus, o único. Não conheço outro. Começou a andar. Aí imagina Pedro sentindo o cara: só eu e Jesus andar por cima das águas. Aí o bando de medrosos ficar tudo dentro do barco. Mas antes estava gritando: é um fantasma, né? Pedro andando sobre as águas, olhando para Jesus. Quando as águas começam a bater nas pernas, a tempestade, o vento, Pedro começa a tirar o foco de Jesus e olha para a tempestade. Aí o que acontece? Pedro começa a afundar. Senhor, meu Deus, tem misericórdia, estou afundando. Começa a clamar por Jesus. Jesus vai lá, estende a mão e diz assim: porque duvidastes, homem de pequena fé? Amém? Porque duvidastes. Então a timidez é essa, o medo, a dúvida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde, como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pensa aí num churrasco de gente. Fica de pé em nome de Jesus. Tem muito crente na igreja que ainda é mentiroso. Mente, meu filho, mente, mas mente. Você sabe o que é que está aguardando ele? Um lago de fogo e enxofre. Amém? Lago de fogo e enxofre. Falso profeta é o quê? Mentiroso. Lago de fogo e enxofre. Os incrédulos, vai para lá também, ser churrasco humano. E é o único churrasco que é queimado vivo e continua vivo. Morre nunca. Amém? É você ser queimado toda a eternidade e continuar sendo queimado.
e é para toda a eternidade. Os abomináveis, os homicidas, se não houver arrependimento, irmão, se não houver arrependimento, o destino é esse. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Deus, Ele está nesse lugar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não deixa a incredulidade atrapalhar a tua vida. Amém? Eu não sei qual é o propósito, eu não sei o motivo ou a proposta que você trouxe hoje para Deus, mas eu quero, dentro de 5 minutos, eu quero orar pela tua vida. Não estou falando para quem é incrédulo, não. Seja qualquer problema, nós iremos orar, mas é só para os que creem. O que não crê pode ficar aí mesmo. Pastor, eu preciso de uma oração por uma causa de uma enfermidade, qualquer coisa. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Não importa quem você é na casa do Senhor, ou o que você está passando, pode vir. Aleluia. Deus é fiel. Amém? O Dacílio, só puxa aqui. Puxa lá, Janaína, aquele o celular da transmissão lá para trás. Tira aquela cadeira lá. Essas cadeiras que estão na frente, irmão, pode afastar mais para trás. Isso, pronto. Coloca aí e dá certo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui existe pedido de oração pelo Soares, Lucilene, Lucinha, Nayane, Anderson. As pessoas que estão pedindo oração. Quero mandar aqui um alô para os nossos ouvintes: a Beatriz Lima, Assunção Braz, Edileuza, Analice Gomes, Eveline, Igecildo, Elizabeth e o presbítero Joel, né? Todos os irmãos que estão nos acompanhando através do Facebook. Deus abençoe a todos. Tua voz me chama sobre as águas. Vamos orar, amém? Onde os meus pés vamos adorar o Senhor. Não sei qual é o propósito, o problema, mas eu quero dizer que Deus é fiel. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas. Peço o sobreiro que fica ligado aqui, por favor. Fica ligado aqui o sobreiro. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou Deus. Espírito Santo, visita essas pessoas. E tu és meu. Não sei, Senhor, qual é o propósito. Tu sabe, tu conhece. Tua graça cobre os meus temores. Tu és o Deus de milagres, Senhor. Forte mão. Tu és o Deus que opera o querer e o efetuar. Tu conheces cada coração. Cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar, e ao teu nome clamarei. Quantos podem clamar a Ele? E além das ondas olharei. Quantos podem falar para Ele? Se o mar crescer, somente em ti descansarei, porque eu sou teu. Aleluia. E
tocando, Espírito Santo, em cada pessoa que veio aqui à frente. Senhor, nessa noite seja quebrada toda maldição. Nessa noite seja destruído toda a cadeia espiritual. Todo espírito maligno que se levantou contra essas vidas, para trazer destruição, para trazer, Senhor, amarrações. Nessa noite, Pai, opera o milagre. Realiza, Senhor, a causa. Faz acontecer no lado dessa pessoa. Expulsa, Senhor, aquele mal que está dentro daquela casa. Repreende, amarra aqueles demônios e lança para fora daquela residência agora, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe. Senhor, por onde quer que vai cortando todo o mal agora, Senhor. Leva-me mais fundo. Vai desfazendo, Senhor. Vai desfazendo toda a ação do inimigo. Pelo poder do nome de Jesus. Senhor, em tua presença. Pelo poder do nome de Jesus. Tu és Deus. Senhor, Senhor, em tua presença. Da enfermidade, se você puder. Se for enfermidade, põe a mão. Que o Senhor pode usar assim as tuas mãos. O Senhor pode usar. Só ungir esse irmão aqui. Fica, Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que o laço é quebrado. Em nome de Jesus, Senhor. O laço que está nos pés desse casal, a amarração que foi feita, em nome de Jesus, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, laço maligno, correntes malignas sejam quebradas agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, destrói toda ação do inimigo contra a vida deles. Deus, quebra agora todo o mal, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Toda ação do inimigo agora, toda ação de Satanás agora seja destruída, seja aniquilada, quebrada. Deus Todo-Poderoso, entidades malignas que vieram para acorrentar, para destruir, para amarrar, para trazer infelicidade, é no nome de Jesus que eu ordeno agora todas essas entidades. Sai! Em nome de Jesus. Espírito de opressão, espírito de opressão, no nome de Jesus, larga agora, larga agora pelo poder do nome de Jesus. Seja desfeita agora toda maldição, seja neutralizada toda ação do inimigo, todo o poder das trevas. Vai queimando o Espírito Santo agora da planta do pé ao alto da cabeça, destruindo todo o mal, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, toda seta, todos os dados, todos os planos maquiavélicos do inimigo, seja quebrado, Senhor. Porta de bronze seja desmiuçada agora.
obra de feitiçaria, bruxaria, seja desfeita agora pelo poder do nome de Jesus. O poder das trevas seja aniquilado agora pelo poder do nome de Jesus. Espírito maligno que veio para destruir, para atormentar, para separar, para trazer desavença, para amarrar os negócios. Pacto, aliança com o diabo seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Sai! Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, aonde tem uma mão na enfermidade, aonde tem uma mão em uma enfermidade, seja no estômago, nos ossos, nos nervos, vai tocando, Senhor, seja no útero, aonde tiver alojada a enfermidade, está recebendo ordem. Toda igreja de mão levantada, toda igreja de mão levantada, Jesus vai curar. Jesus está curando. Jesus está curando. Enfermidade que você pensava que era da carne, mas era maligna. Era um espírito de enfermidade. Toca, Senhor. Vai tocando, Senhor, em todas essas vidas. Vai tocando com a tua mão poderosa. No nome do Senhor Jesus. Toca com a tua mão santa e poderosa, Senhor. É no poder do teu nome, Jesus. No poder do teu nome, Jesus. Quebra o arco, corta a lança, destrói toda a ação do inimigo. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, toca, destruindo toda a ação do inimigo, em nome de Jesus. Pelo poder do teu nome, Senhor. Pelo poder do teu nome. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Eu quero chamar 3 músicos aqui. 3, baterista, tecladista e o baixista. Vem aqui à frente, quero orar por vocês. Uma armadilha do diabo para vocês 3. Jesus quer quebrar hoje. Tem mais um, Odacílio, cadê ele? Já está no culto? Já foi, né? Nós vamos orar por ele também. Estendo as mãos, continuem estendendo as mãos para cá. Projeto do inimigo para destruir eles, tirar da presença de Deus. Se eu estou mentindo aqui, Deus me julgará. Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, na autoridade do teu nome, te apresento a vida desses 3 músicos e do irmão que não está presente aqui, Diácono Odacílio. Essas 4 pessoas o Senhor me mostrou hoje a ação do inimigo contra a vida deles. Deus, tu és o Deus que quebra toda maldição, todo projeto do inimigo contra a vida deles. Demônios que fizeram reunião no inferno para destruir, para desmoralizar. Nessa noite, Pai, pela autoridade do teu nome, que essas 4 pessoas sejam revestidos da tua proteção divina, do teu Espírito, e que todo mal seja agora neutralizado, repreendido, todo mal pelo poder do nome de Jesus.
Projeto do inimigo, o tiro sairá pela culatra. Seta do diabo, em nome de Jesus eu te repreendo. Espírito de morte, de enfermidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda ação do inimigo seja quebrada hoje, contra a vida do diácono Dacílio, contra a vida do Davi, contra a vida do Anderson, aleluia, contra a vida do Cleilton, contra a família deles. É no poder do teu nome, Senhor, que eu repreendo toda ação do inimigo, Senhor, e que eles recebam de ti a proteção. Guarda a mente deles, guarda o corpo físico, guarda a alma, guarda, oculta debaixo das tuas asas, Senhor. Mal nenhum, Senhor, atingirá. O inimigo armou, mas nessa noite Deus quebra, destrói toda a ação dele, porque o meu Deus é poderoso. No poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, todos, Senhor, que estão nesse lugar, recebam mais de ti, mais das tuas mãos, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. E toda a igreja diz amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso.